Olá pessoal, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e maratonista, e este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que diz respeito aos exames que todo corredor deve fazer. Então nós vamos falar quando fazer os exames, por que fazer os exames e quais tipos de exames devem ser feitos ao longo do ano. Então fiquem comigo até o final, esse vídeo está muito bacana, vocês não vão se arrepender. Antes da gente começar, já deixem um like de vocês aqui no vídeo e não deixem de se inscrever no canal. Essas atitudes são muito importantes para que eu possa continuar a trazer conteúdos de qualidade para vocês. Então vamos lá? Nós sabemos que treinar demanda muito do nosso corpo. E aí não interessa se você é um corredor de 5 km, de 10 km, de meia maratona ou de maratona, ou até de ultramaratona. Treinar desgasta. E a gente tem que estar muito antenado com a nossa alimentação, com o nosso descanso, o nosso sono, uma série de medidas que a gente toma para poder amenizar o impacto do treinamento no nosso corpo. E aí eu estou falando desde você treinar 4 horas por semana, 6 horas, 8 horas, 10 horas, 15 horas por semana. De um jeito ou de outro, o seu corpo vai se desgastar. Um dos meios que a gente tem de amenizar o impacto do treinamento no nosso organismo é por meio do acompanhamento. E esse acompanhamento é feito através dos nossos exames de sangue de rotina. E quando que eu faço um exame de sangue? Geralmente, a gente procura um médico quando a gente está mal, não é verdade? Quando a gente está sentindo alguma coisa, quando a gente está estressado, quando a gente não está se alimentando bem, está ganhando peso demais, está perdendo peso demais. Mas para gente que treina, para gente que é atleta, independente de você ser um atleta profissional ou um atleta amador, um atleta de final de semana, a gente tem que iniciar a nossa rotina de acompanhamento por meio de exames quando a gente está bem, né? Eu tenho que conhecer o que é normal para mim. Eu tenho que saber o que é o meu corpo quando eu estou bem. Como são minhas células vermelhas, como estão os meus hormônios, como estão os meus minerais. Então, a partir do momento que eu tenho um raio-x, né, digamos assim, do meu parâmetro normal, fica mais fácil identificar possíveis alterações quando eu não estiver me sentindo bem, não é verdade? E quando eu devo fazer esses exames? Bom, eu devo fazer os exames no início da minha preparação. Se a gente está falando, por exemplo, de quem se prepara para a maratona e faz aí 2 maratonas por ano, então eu vou ter no início da minha primeira maratona, no início da preparação para essa maratona, eu vou fazer um outro exame no meio do ciclo e eu vou fazer um exame naquele período de transição entre o término da primeira maratona e o início da preparação para a segunda maratona. E aí depois o meu quarto exame vai ser feito quando eu terminar a temporada, quando eu terminar o ano. Então eu tenho aí 4 exames por ano para eu saber como eu estou e corrigir possíveis alterações ao longo do caminho. Essas alterações, elas podem impactar, por exemplo, como eu me recupero, como eu durmo, a minha intensidade de treinamento, para eu saber se a minha nutrição, né, a minha dieta está fazendo efeito, está causando impactos positivos, impactos fisiológicos positivos na minha preparação. Então tudo isso a gente consegue ver lá no nosso exame de sangue. Então é de suma importância que todo corredor faça esses exames ao longo do ano. E quanto custa para fazer esses exames? Né? Isso é uma realidade que não é para todo mundo, infelizmente. Então se você tem, por exemplo, plano de saúde, é mais tranquilo. Você vai, visita o seu médico e o seu médico solicita os seus exames. Se você já depende da rede pública de saúde, é mais complicado. Aí geralmente eles não gostam de passar esse tipo de exame de acompanhamento para atleta. Então isso tem que ser pesado na hora de você estabelecer quais exames fazer. Se você vai pagar do próprio bolso, também você deve selecionar quais os parâmetros mais importantes devem ser avaliados. Eu sempre recomendo fazer pelo menos um hemograma completo, que aí você tem uma ideia de como estão suas células vermelhas, suas células brancas de defesa, como está o seu hematócrito, a sua hemoglobina. Então você já tem uma ideia mais ou menos de como você está. Ah, e é muito importante a gente ter um médico habilitado para nos acompanhar. Um profissional que realmente entenda de preparação de atleta, porque não pode ser qualquer médico, não pode ser qualquer profissional que não tenha essa experiência. E a justificativa é muito simples. Os nossos parâmetros sanguíneos, eles não são iguais aos parâmetros sanguíneos de uma pessoa sedentária, uma pessoa que não tem uma vida de atleta. Se você treina 10 horas por semana, aquilo causa uma série de adaptações e uma série de respostas no seu corpo que nunca vão poder ser comparadas com uma pessoa que não treina. Então a gente sempre tem que ficar atento, que às vezes a gente olha lá nos exames, um padrão de referência aqui está alterado. Mas às vezes ele não está alterado, é que a sua realidade é aquilo ali, porque você treina.
Por isso que eu reforço a ideia da gente fazer um exame, da gente ter aquele exame de quando a gente está bem, que aquilo ali é o seu normal, é a sua individualidade biológica que está sendo mostrada ali. A partir dali, qualquer coisa pode ser comparada para mais e para menos. Professor, quais os exames eu devo pedir ao meu médico então? Alguns eu já falei aqui, mas eu vou reforçar. O primeiro exame que a gente deve pedir é um hematócrito. O que é o hematócrito? É o percentual de células no sangue pelo total de sangue. E aí, geralmente, esse hematócrito ele fica ali em torno de 40% a 45%. Às vezes, nas mulheres, um pouquinho mais baixo, iniciando em 37%. Quanto maior o hematócrito, significa dizer que mais células vermelhas você tem, mais capacidade de carregar o oxigênio você tem. Então, muitas das vezes, se você não está conseguindo desenvolver bem na corrida, não está tendo resistência, provavelmente você está com uma contagem de células vermelhas muito baixa. E aí a capacidade de carregar o oxigênio está comprometida. Por outro lado, hematócritos muito altos podem indicar inclusive doping. Em algumas modalidades, se você tem um hematócrito acima de 55, você é sumariamente desclassificado. Você pode estar utilizando de algum recurso hormonal para aumentar suas células sanguíneas e, de uma maneira injusta, aumentar a sua performance. Um outro exame que anda de mãos dadas com o hematócrito é a dosagem da hemoglobina. Hemoglobina é a proteína que carrega o oxigênio no sangue. Então, o oxigênio se liga à hemoglobina para ser transportado. Quanto maior os níveis de hemoglobina, maior a sua capacidade de carregar o oxigênio, maior a sua capacidade aeróbia. Ainda analisando o sangue propriamente dito, a gente tem que dosar também o número de células vermelhas e o número de células brancas. As células vermelhas eu já falei, dão uma ideia da nossa capacidade de carregar oxigênio, e as células brancas, os glóbulos brancos, são as nossas células de defesa. Então dá uma ideia para a gente de como está o nosso sistema imune. Para quem faz treinos muito intensos, o primeiro parâmetro que indica que você está com uma sobrecarga no seu organismo é justamente a redução das suas células brancas, suas células de defesa. Então é sempre bom acompanhar esse parâmetro também. Agora nós vamos partir para os hormônios, e os hormônios são super importantes. O primeiro deles, e de longe o mais importante, é a testosterona, tanto em homens quanto em mulheres. Baixas de testosterona muito acentuadas comprometem várias funções no organismo. Compromete a sua função cerebral, a sua função osteomuscular, ou seja, seus ossos e seus músculos. Compromete a sua função reprodutiva, compromete a sua libido, compromete a sua capacidade de se recuperar e compromete inclusive o seu sistema imune. Então a testosterona é muito importante e ela deve ser sempre acompanhada e sempre mantida em níveis normais. Alguns estudos indicam que maratonistas, ultramaratonistas, triatletas têm por natureza, devido à intensidade do treinamento, níveis de testosterona mais baixos, mas isso pode ser corrigido com vários fatores, como suplementação, alimentação e etc. Ainda falando de testosterona, dois outros hormônios que também controlam a função sexual devem ser dosados, que é o FSH e o LH. São hormônios produzidos pela hipófise que atuam nas nossas gônadas, nas nossas glândulas reprodutivas, nos ovários, no caso das mulheres, e nos testículos, no caso dos homens. Tem ainda um outro hormônio sexual que é a prolactina. E níveis de prolactina elevados também podem indicar que o organismo está sob estresse. Saindo agora dessa parte de hormônios reprodutivos e indo para a parte de hormônios relacionados ao estresse, um hormônio-chave é o cortisol. Então os níveis de cortisol devem ser dosados também, porque níveis elevados de cortisol indicam que o organismo está claramente sob estresse. Já quando pensamos em metabolismo, é interessante dosar os hormônios da tireoide. Primeiro eu doso um hormônio hipofisário, que é o TSH, o hormônio tireoestimulante, e doso também o T3 e o T4. Então eu vou ter uma ideia de como estão os meus hormônios ligados ao meu metabolismo. E os hormônios da tireoide têm muitas funções no corpo. Qualquer deficiência de tireoide pode causar uma perda de energia, um comprometimento do sono e uma baixa de rendimento. Como vocês estão vendo, são muitas as possibilidades de dosagens. E agora eu vou falar de outros três que são de suma importância. É a ferritina, né? E a ferritina, ela é uma enzima que nos mostra a nossa capacidade do nosso organismo de armazenar o ferro, e a gente sabe que o ferro é de suma importância para a produção de células vermelhas. Uma outra dosagem é a vitamina B12, que é fundamental para a função neural, mas também é fundamental para a produção de células vermelhas. Então, ferritina e vitamina B12 andam relativamente juntas.
E para finalizar, a gente deve sempre dosar os nossos níveis de vitamina D. A grande maioria da população é deficiente de vitamina D. E agora, principalmente nessa história de Covid, a gente está vendo quão é necessário ter altos níveis de vitamina D. Em 90% dos casos, os atletas vão precisar de alguma suplementação de vitamina D ao longo do ciclo de treinamento. Então fiquem de olho nesses parâmetros, eles são muito importantes e devem ser dosados, como eu falei, com certa regularidade. Qualquer alteração nesses parâmetros deve ser prontamente corrigida de modo a não comprometer nem o seu treinamento e muito menos aquela sua super performance na sua prova-alvo. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, a importância desses exames. Não deixem de fazer esse acompanhamento, nem que seja 1 ou 2 vezes por ano, mas façam. Aproveitem agora essa situação de pandemia, de isolamento, que a gente está relativamente mais tranquilo, à exceção daqueles que não pararam de treinar 1 segundo e até melhoraram durante a pandemia. Mas para a grande maioria de nós, aproveite agora que está tudo mais tranquilo, faça os seus exames, veja o que é o seu normal, porque a partir do momento que essa pandemia for embora, todo mundo vai treinar com muita intensidade e é bom a gente saber como que o nosso corpo vai responder a esses novos estímulos de treinamento. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem o like de vocês, não deixem de se inscrever no canal e eu aguardo vocês com todo carinho no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!